Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Vitor na área para a gente iniciar mais um módulo de conteúdo hoje. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito cobrado nas provas de concurso, que é segurança da informação. A gente já consegue ver aqui na tela, né, bem característico desse assunto, que seria aqui, né, um ladrão de dados e também aqui a parte de ferramentas de segurança. Então, esse assunto é um assunto bastante amplo. Vamos separar este bloco em várias aulas, em vários blocos menores, para que não seja maçante para você que está assistindo. Mas, claro, eu reforço para você que é importante e imprescindível que você assista todas as aulas deste módulo e que você resolva todos os exercícios. Mesmo o que a gente já resolveu em aula, é importante que você resolva antes, ou, né, claro, ver a resolução e aí depois volta o vídeo e tenta resolver você mesmo, tá certo? Então, vamos seguir. Então, vamos iniciar pela parte introdutória, princípios, falaremos de criptografia, falaremos dos tipos de ameaça, tipos de ataque e, por último, falaremos das ferramentas de segurança, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar com as definições, né? Definição de segurança da informação. É a proteção das informações e sistemas de informação contra o acesso, uso ou divulgação, modificação, interrupção ou destruição, né, não autorizados. Então, vamos a algumas palavras-chave já neste primeiro slide. Olha só, ele é contra, certo? O acesso, uso, divulgação, interrupção e aí, ó, modificação ou destruição. Mas a parte mais importante é essa aqui, ó, de pessoas não autorizadas. E isso já vai dar gancho para a gente falar do nosso primeiro assunto, que serão os princípios, tá, da informação. Eu gosto de abreviar princípios como PCP, mas aí fica a seu critério. Então, princípios da informação, princípios da segurança da informação, eles são 3 principais e são mais 2 adicionais. Eles serão a base para a gente entender lá na frente o que é um certificado de segurança, o que é uma assinatura digital, como que uma ameaça ela vai agir no nosso computador, quais os princípios da segurança ela vai burlar ou vai quebrar, tá certo? Seguimos então, vamos falar aí ainda, né, de alguns conceitos, né? Então, olha só, salvaguardar dados organizacionais, mas podem ser também pessoais, tá certo? Então, a segurança da informação ela é tanto pessoal quanto organizacional. Como estamos falando em um conceito de concurso público, o seu órgão vai cobrar esse assunto, porque é importante, né? Se você está fazendo um concurso para a prefeitura, está fazendo um concurso para um tribunal de justiça, ou até para a polícia militar, para uma guarda municipal, é importante que você tenha segurança da informação. Imagina vazar um dado sigiloso lá de um processo, ou de uma prefeitura, ou de uma licitação. Então, é importante, esse conteúdo ele é muito importante no nosso dia a dia. A gente vê ele todos os dias quando a gente acessa a internet, acessa o Instagram, acessa o WhatsApp. A gente vê isso no nosso dia a dia, por isso que é um assunto recorrente, cobrado bastante em provas de concurso, mas que não é de difícil entendimento, né? Então, vamos lá. Então, contra, né, o acesso não autorizado. Olha só de novo aqui, ó, o não autorizado, pessoal. Ou ainda modificação, né? Mas ele precisa garantir, ele precisa assegurar a sua disponibilidade. Então, vão guardando essas palavrinhas porque elas serão importantes quando a gente vê lá em seguida os princípios, tá? Disponibilidade. E ainda aqui, ó, confidencialidade e integralidade ou integridade. Faz jus ali à utilização dos princípios. Ainda mais uma parte aqui quando fala de conjunto de estratégias para gerenciar processos, ferramentas, lá na frente vai falar de ferramentas de proteção de segurança. Ainda, políticas necessárias para prevenir, detectar, documentar e combater o que, ó, as ameaças a informações organizacionais. Então, também, dentro de segurança da informação, a gente tem as ferramentas. Temos várias vertentes, mas que veremos todas elas aqui ao longo deste módulo. Controles de segurança. Então, controles, como é que a gente faz para se manter seguro, né? Para manter um sistema seguro? Temos 2 tipos de controles. Os controles físicos. Se no seu concurso cair hardware e software, vocês viram lá que o controle físico será um hardware, né?
será algo que você consegue apalpar, que você consegue chutar, a gente gosta de brincar, né? Então, olha só, são barreiras que impedem ou limitam o acesso físico direto às informações de infraestrutura. Então, um controle físico seria o quê? Colocar um data center dentro de um cofre de segurança, dentro de uma sala com chave. Esse é um tipo de controle físico. Já um controle lógico, né? Ou também chamado de controles técnicos. São barreiras que impedem ou limitam o acesso por meio do quê? Do monitoramento e o controle de acesso às informações e aos sistemas. Pessoal, pensem na segurança da informação não só no meio digital, mas também no meio analógico. Por isso que a gente fala de controles físicos nesse módulo. Tá? Então, também tem essa parte dos controles físicos. E aí chegamos nos princípios da informação, ou ainda princípios da segurança da informação. Eu gosto de trazer essa figura aqui porque ela representa muito bem, porque os 3 princípios são 3 pilares que vão sustentar a segurança da informação. Os 3 princípios principais são confidencialidade, algo que é confidencial, que não é todo mundo que pode saber. Integridade é algo que esteja inteiro, que não esteja mexido, né? Não esteja alterado. E disponibilidade é um princípio que o dado tem que estar disponível para quem tenha acesso a ele. Mas agora nós vamos ver bem no detalhinho aqui cada um desses princípios. Começando pela confidencialidade. Pessoal, eu já trago aqui esse ícone de um cadeado, porque o que é confidencial, ele é fechado. Para a gente entender, olha só, é a capacidade de um sistema não permitir que as informações estejam disponíveis, olha só, ou sejam reveladas, e olha a parte importantíssima aqui, a entidades não autorizadas. Porque a gente vai ver lá na frente, o princípio da disponibilidade, ele vai falar que as informações precisam estar sempre disponíveis, mas com a ressalva, claro, das partes que são autorizadas, que são interessadas no processo. Então, a confidencialidade é o seguinte, é eu ter uma senha para acessar um sistema X. Esse princípio, esse sistema com uma senha, ele está atacando, ele está utilizando o princípio da confidencialidade e ele está garantindo que pessoas não autorizadas não tenham acesso ao meu sistema. Em sequência, aqui a gente tem o princípio da integridade. Eu gosto de chamar esse princípio aqui do princípio do João e da Maria. Por que, professor, o princípio do João e da Maria? Pensem o seguinte, a integridade, eu tenho que garantir que essa informação manipulada, ela está correta, fidedigna e que ela não foi corrompida. Quer dizer o quê? Essa informação sai do meu computador e ela chega no computador destino e ela precisa ser exatamente a mesma que saiu, chegando lá no meu destinatário. Mas pensem o seguinte, a segurança da informação ela existe no meio digital e no meio analógico. Se um carteiro pega uma carta, então pensem o seguinte, eu tenho aqui o João, tá? O João, ele é noivo da Maria, e a Maria tá aqui, deste lado de cá, a Mariazinha tá aqui, deste lado de cá, linda e plena, né? Vou botar um vestidinho na Maria. E aí tem um carteiro, e o João quer mandar uma carta para Maria pedindo ela em casamento, porque eles já são noivos, e eles já namoram aí há algum tempo, e ele quer, né? Passou no concurso, e ele quer estabilizar agora o relacionamento com ela. Mas ele vai colocar a carta no correio, e aí o correio aqui, o carteiro, né? É o Pedro, e o Pedro, ele é o cara, eu botei um boné no Pedro não ficou muito bom. O Pedro, ele é o cara que ele é apaixonado pela Maria, e ele sabe que o João vai pedir ela em casamento. Então, o que acontece? O João coloca aqui essa carta no correio, então o João é o nosso emissor, a informação é a nossa carta, e o que acontece aqui? No meio do caminho, o Pedro, ele pega essa carta, abre ela, troca a informação do pedido de casamento pelo término do namoro. E aí chega, e aqui a Mariazinha abre a carta, né? E aí, tá aberta a carta, era para ser uma carta. Ela abre a carta e ela começa a chorar aqui, porque ela não queria terminar, né? Com o João. E aí o que acontece aqui, pessoal? Foi ferido o princípio da integridade. Por quê? Porque essa carta ela foi manipulada, né? E ela não está mais fidedigna, ela foi
corrompida. Certo? Então esse é o princípio da integridade. É garantir que a carta que o João enviou para Maria pedindo ela em casamento chegue sem que ela seja aberta e chegue com a informação correta. E ainda nós temos, aqui antes, né, temos uma questão para cobrar esse assunto, questão da FGV. Durante uma auditoria na rede de computadores da empresa XXX Limitada, foi identificado um hacker insider, que seria um hacker dentro, né? Não autorizado. Realizou uma alteração no programa de pagamento dos funcionários da empresa para que ele rodasse de modo diferente do habitual. Pense o seguinte, então se ele fez uma alteração em um sistema, esse sistema não é mais íntegro, ele já perdeu o seu estado de integridade. A alternativa que indica corretamente o nome desse tipo de ataque e sua caracterização é ataque de interceptação. Ocorre quando um ativo é destruído ou torna-se indisponível. Não, aqui ele continuou utilizável, né? Ele só foi modificado. Ataque de interrupção ocorre quando um ativo é acessado por uma parte não autorizada, pessoa, programa ou computador, caracterizando um ataque contra a confidencialidade. Não, pessoal, aqui o ponto principal não é a confidencialidade, é a integridade. Ataque de modificação ocorre quando um ativo é acessado por uma parte não autorizada, pessoa, programa ou computador, e ainda alterado, caracterizando um ataque contra a integridade. Então, a princípio, esse aqui é o nosso gabarito, mas vamos ler as outras alternativas. Ataque de fabricação ocorre quando a parte não autorizada insere objetos falsificados em um ativo. Aqui, não. Se ela insere objetos falsificados, ela está ferindo a integridade, não a disponibilidade. Ataque de negação, que seria o DOS, né? DOS. Ocorre quando um ativo é acessado por uma parte não autorizada. Não fechou aqui. Negando ao sistema a capacidade de ser executado do modo habitual. Bom, essa aqui também é ela está correta, mas ela não caracteriza o nosso enunciado. Então pense o seguinte, o ataque de negação, ele é exatamente o que está sendo descrito na alternativa. Mas não é o que aconteceu, porque o hacker ele entrou no sistema, mas ele não negou o serviço. O serviço continua disponível. Ele continua com o princípio da disponibilidade. O que ele teve ferido foi a integridade, porque já não está mais rodando da forma que deveria. Então o nosso gabarito aqui é a letra C. E o terceiro princípio é a disponibilidade. Então é a propriedade, né, que elas têm acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. Então, prestem atenção, ela precisa ser por uma entidade autorizada. E ela precisa estar acessível e utilizável. Não adianta que aquele serviço esteja acessível, mas que ele não execute a função que ele precisa. Então pensem o seguinte, aqui, nessa questão, ele fere os três princípios. Por quê? Mas, claro, sempre que a gente tiver um ataque de segurança, nós vamos ferir os três princípios de alguma forma. Mas sempre teremos um ator principal, um princípio, né? Um princípio principal é redundância, mas um princípio que será ferido de forma direta. Então, quando um sistema cai, ele está ferindo, fica fora do ar, fica offline. Ele está ferindo o princípio da disponibilidade, porque eu não estou mais conseguindo acessá-lo. O ataque de negação, o ataque DOS, ele é um ataque que vai ferir o princípio da disponibilidade, porque ele vai inundar a minha rede e eu não vou mais conseguir utilizar aquele serviço da forma adequada. Questão para a gente massificar o conteúdo. Na área de segurança de sistemas, diversos conceitos são essenciais para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Aqui os três princípios básicos, né? Um desses conceitos é o processo de verificar a identidade de um usuário ou sistema, geralmente por meio de credenciais. Aqui é o da confidencialidade. Como o nome do usuário e senha, biometria ou certificados digitais. Esse processo garante que apenas usuários autorizados tenham acesso a recursos do sistema. Assinale a alternativa que melhor se relaciona com essa descrição. Pessoal, o que é isso? Isso é uma autenticação. Então, eu estou autenticando, é autêntico que aquele usuário pertence ao sistema. Então, vejam, quando vocês vão criar uma senha, em alguns sistemas, eles pedem autenticação em 2 etapas. Então, fazer o login nada mais é que uma autenticação.
Algo autêntico é algo que é só personal, né? Pessoal. Eu sou autêntico, eu sou uma pessoa que eu me defino pelas minhas características. Então, a autenticação é garantir que eu sou a pessoa que estou autorizada a acessar aquele sistema. Gabarito, letra A. Mais uma, qual o princípio? Então, essa fala diretamente de princípio, então. Qual o princípio da segurança da informação que garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados? É o da confidencialidade, né? Por quê? Porque só quem tem acesso vai ter esse privilégio. Então, a confidencialidade. Aqui, a autenticidade, ela não é um princípio, tá? Então, a questão anterior, ela faz uma pergunta que é o que está acontecendo nessa situação, e a gente responde que é a autenticação, e em seguida tem uma pergunta que faz o questionamento sobre um princípio. E a gente tem que lembrar que outros princípios são o CID, né? É confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? A autenticidade, ela não é um princípio aqui nesse momento. E aí a gente tem 2 princípios adicionais. E claro, por isso que eu fiz essa ressalva, tá? A autenticidade não é um princípio principal, ela é um princípio adicional. E o que ela vai dizer, a autenticidade? Ela vai garantir que o emissor de uma mensagem é de fato quem alega ser. Lembram de um exemplo do Joãozinho e da Maria? Ali eu estou ferindo o princípio da integridade, mas de forma conjunta, né? O princípio adicional da autenticidade, porque já não é mais autêntico. E eu também tenho o princípio da irretratabilidade. O que ele vai dizer? Ou ainda, irrefutabilidade. Não pode ser refutado, né? Ou, melhor, não repúdio. Ele vai dizer que é a capacidade de garantir que aquele emissor da mensagem não pode negar que foi ele que escreveu. Então, esse princípio ele não vai deixar que o emissor negue que foi ele que escreveu. Então, se o Joãozinho tivesse escrito lá uma carta dizendo que queria terminar com a Maria de fato, e ela chegasse íntegra nas mãos da Maria, ele não poderia negar essa informação se tiver garantido o princípio da irretratabilidade. Uma questão para a gente ver como cai isso na prova. Sesgran-Hill. Os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema e visam satisfazer requisitos da política de segurança do usuário. O serviço de segurança que visa confirmar que a origem dos dados recebidos ou a autenticidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser é o de... Então, o que ele quer saber? Confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade são exatamente quem reivindicam ser. Aqui é que eu não posso negar, a controle de acesso não, integridade se não alterar, confidencialidade não deixar as pessoas não autorizadas. Então eu tenho o princípio da irretratabilidade, eu não posso negar que fui eu, né, que redigi aquela informação. Então, só prestem atenção, autenticidade, tá? E aqui ele coloca autenticação. As bancas gostam muito de fazer esse joguinho entre autenticação e autenticidade. Lembrem-se, o princípio adicional ele é o da autenticidade, não a autenticação. A autenticação é quando eu faço login em algum local, eu comprovo que eu sou usuário daquele sistema com as minhas credenciais. Mais uma. Um órgão adotou o uso de assinaturas digitais para seus documentos, natos digitais. Para evitar a contestação da assinatura digital, estão sendo utilizados certificados padrão ICP Brasil, que é a autenticadora, né, a Unidade Certificadora Nacional. O pilar da segurança da informação assegurada pelo uso da assinatura digital é... Pessoal, quando eu acesso a assinatura digital, eu tenho aqui, ó, não é a autorização, não é a integridade, não é a confidencialidade, e sim o não repúdio, porque eu estou garantindo que está assinado, que fui eu que dei aquele documento. Né? Quando eu assino de forma manual, analógica, eu estou garantindo que sou eu, né? Estou dando fé àquele documento. A assinatura digital, de forma análoga, faz a mesma coisa. Então, ela tem que garantir, ela garante o não repúdio daquela informação. Falando ainda de um assunto mais rápido aqui, a gente não vai aprofundar ele tanto, tá? Porque em provas de nível médio e superior, quando não são provas técnicas, o conteúdo de criptografia ele é mais superficial. Ele será um pouco mais pesado em concursos de nível técnico focados na computação. Falando aqui então de 2 tipos de criptografia.
Isso é importante que nós saibamos, certo? São dois tipos. A criptografia simétrica, que é uma chave, olha só, então prestem atenção nisso. Uma chave secreta é utilizada tanto para codificar quanto para decodificar. Então, é uma chave só, um key só, tá? E temos que saber ali, conhecer pelo menos as siglas dos algoritmos utilizados. Então, DES, 3Ds, AES, IDE, RC4, aqui o Blowfish é um bem famoso, e a cifragem de Júlio César também é um antigo, mas é famoso. A cifragem de Júlio César é bem tranquila, a gente consegue até fazer. Normalmente ela vai pegar um alfabeto que o A, o B, o C, o D, e eu terei uma chave. Então a chave será D mais 3. Então quando eu escrever A, na verdade eu estou escrevendo T. E aí eu vou escrever toda a minha mensagem com D mais 3. Para eu ler essa mensagem, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o D menos, o D menos 3. E aí eu decodifico essa mensagem. Por isso que é uma chave simétrica, porque a mesma chave que codifica é a mesma que decodifica, certo? Então vejam aqui, ó, eu tenho esse S, ó, de simétrica, tá? Então, Ds, 3Ds, AES, IDE e RC4. Esses aqui são os mais importantes de a gente lembrar. Aí a gente tem a criptografia assimétrica, também chamada de criptografia de chave pública. Por que pública, pessoal? Porque nós teremos uma chave privada, que é a única que nós temos na criptografia simétrica, e aqui na assimétrica nós teremos duas chaves assimétricas, né, e distintas. Então nós teremos uma chave pública e uma chave privada, tá? E quais são os principais algoritmos? É o RCA, DSA e CDSA, tá? Então saibam aqui, olha a diferença. A gente tem aqui, ó, o RC, o que tem com R, né? RC4. Aqui a gente tem o RCA. Aqui nós temos o AES na assimétrica e nós temos aqui o DSA. Tá? Então, saibam mais ou menos os códigos. Aqui a gente não vai aprofundar o que cada algoritmo faz, tá? Porque seriam questões mais pesadas. Para a gente entender aqui, criptografias de chaves assimétricas, nós temos duas chaves, uma pública e uma privada. A pública todo mundo conhece, mas a privada só o dono, só quem fez aquela criptografia terá. Então, a criptografia assimétrica é utilizada para garantir o princípio da confidencialidade, para garantir que aquele documento ele está confidencial e acessível apenas para quem tenha a chave privada ou a chave pública daquele documento. Então, eu tenho um texto original, tenho um algoritmo de criptografia. Então, aqui nesse exemplo é o Beto, né? Então, a chave pública do Beto fez a criptografia. O texto está criptografado. Aqui o algoritmo de criptografia, eu faço o quê? Eu pego a minha chave privada, né? O Beto pega a chave privada dele, que só ele tem acesso, e ele tem acesso ao texto original. Então aqui só ele vai ter esse acesso. Agora, quando eu quero garantir o princípio da autenticidade, para garantir que foi agora nesse caso a Alice, né? Que escreveu aquele texto. Eu pego o texto original, criptografo com a chave privada da Alice, né? Só ela tem essa chave. E pego depois a chave pública da Alice e descriptografo. Por quê? Porque aí todo mundo tem acesso à chave pública. Isso aqui, dessa forma, né, invertendo a ordem das chaves, eu garanto a autenticidade. Quando eu criptografo com a chave pública primeiro, para descriptografar eu tenho a privada, eu garanto a confidencialidade. Uma questão para a gente ver isso aí. Dados sensíveis devem ser protegidos por meio de práticas de segurança projetadas para impedir a divulgação não autorizada e a violação dos dados. Entre as práticas usadas para a proteção de dados em repouso, pode-se destacar a criptografia simétrica, uma chave apenas. Um exemplo de algoritmo de criptografia simétrica é o AES, tá certo? O RCA será de assimétrica. Fechou? É bem tranquilo, é só saber o nome do algoritmo e aí a gente ganha a questão. Acerca dos mecanismos de segurança, da gerência de risco e das políticas de senha, o RSA é um exemplo de algoritmo de criptografia simétrica amplamente utilizado. Vamos relembrar lá? O RSA é de assimétrica, né, pessoal? Então, o que teria com R era o RC4. Então, questãozinha da banca Padrix aqui.
não é simétrica, né? Ele é assimétrica, gabarito errado. Pessoal, vamos encerrando esse primeiro módulo do nosso conteúdo de segurança da informação. Fechamos aqui com os princípios da informação e a parte de criptografia. Vamos, na sequência, assistir a aula. Permaneça junto com a gente aqui. Vamos forte nos estudos e eu espero que você esteja engajado em alcançar o seu sonho. Valeu!